Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, o evangelista começa situando a cena que acontecerá em todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o discurso sobre o pão da vida, o discurso sobre a Eucaristia. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, para uma região chamada de Tiberíades, e uma grande multidão segue Jesus. Segue Jesus por quê? Porque vê os sinais que Jesus operava em favor dos doentes, as curas que Jesus realizava. O que faz Jesus? Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, agora é Jesus então que ensina a multidão, ensina como sentado. É o mestre que ensina. Continua o texto do Evangelho. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Amados e amadas de Deus, então a multidão agora vem ao encontro de Jesus. Jesus então faz uma provocação para Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E continua o texto do Evangelho. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Amados e amadas de Deus. Agora então, a resposta de Filipe, que é uma resposta bem humana para aquela questão. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E agora então, um outro discípulo, André, o irmão de Simão Pedro, vai dizer que tem um menino ali que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Amados e amadas de Deus, Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães, mas Jesus parte daquilo que se tem. O que se tem? 5 pães de cevadas e 2 peixes. Continua o texto do Evangelho. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Amados e amadas de Deus, o gesto de Jesus é um gesto eucarístico. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os. É aquilo que ele fará na última ceia. O discurso sobre o pão da vida antecipa, de certa forma, ou melhor, é o discurso onde Jesus vai falar da Eucaristia, onde São João, no capítulo 6 do seu Evangelho, ele trata do pão da vida. O que é o pão da vida? É a Eucaristia. É Jesus mesmo que se dá em alimento. E continua o texto do Evangelho. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Amados e amadas de Deus, o próprio fato aqui de recolher 12 cestos, 12 é o número das tribos de Israel, é o número dos discípulos de Jesus. Este alimento não é um alimento qualquer, este alimento é o alimento do novo povo de Deus, é a Eucaristia, que é o próprio Jesus que se dá em alimento para os seus. Conclui-se então
o Evangelho, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, que essa multiplicação dos pães nos ajude a entrar verdadeiramente no mistério de Cristo, a perceber que Ele é o verdadeiro pão da vida que alimenta a nossa fome. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.